Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje continuaremos no capítulo 19, A Fé que Transporta a Montanha. E vamos retornar no item A Fé Divina e a Fé Humana. Desde quando a humanidade estava ainda no seu estágio primitivo, lá nas cavernas, se tinha o seguinte pensamento: sempre tinha deuses do trovão, Deus do sol, Deus da natureza em geral, Deus da agricultura, Deus de tudo quanto é forma. Então, a humanidade sempre soube que existia algo superior, além da sua compreensão. Então, desde o tempo do primitivismo, a gente já tinha esse conhecimento. Então, a fé humana inata, a qual é relatada, está ligada a essa questão. Esses deuses, que depois ele veio ser um único Deus com Abrão, então ele estava dessa forma, de várias formas se colocava. Como nós vemos nos filmes. Os índios, Deus do trovão, Deus do sol, né? A gente ouve nas produções cinematográficas dessa forma. Então essa é a fé inata, a fé humana, que vem conosco já. Por isso ela vai se manifestando aos poucos, de acordo com o conhecimento que tínhamos naquela época. E isso vai se aprimorando até o Deus único. E essa fé sempre existe, mesmo aqueles que falam que não acreditam em Deus, eles vão através da ciência buscando alguma coisa que justifica. Porque é do ser humano, está em nós, é inato, já nasceu com a gente. Não dá para negar que existe algo superior que nós ainda não compreendemos. Chamamos de Deus, outros chamam de um todo. Uns diz Deus Pai, os hindus Deus Mãe. Não importa como é relatada, como alguém denomina essa inteligência superior, o Criador. Mas existe e é inata. É a fé humana. Quando chega a doutrina espírita, ela começa a nos mostrar explicando essa fé de uma forma mais racional. Mostra, como a gente disse no vídeo anterior, sobre o magnetismo, como que funciona, que não tem milagres, que tudo existe uma causa. Porque os milagres se repetiram inúmeras vezes, em épocas diferentes da humanidade. Então existe uma lei de causa e efeito por trás. E é essa lei que o Espiritismo traz, de uma forma racional, que é a fé que enfrenta qualquer época da humanidade, como diz Kardec. A fé raciocinada. Mas ela é inata, como a gente já colocou antes. Como nós podemos compreender? Por quê? Nós somos espíritos imortais. Somos uma centelha de Deus. Viemos dele. Então temos essa ligação direta com Deus. E a religião humana
que é humana a religião, evangelho não é religião, Jesus não é religioso, nunca foi, nunca pregou religião nenhuma, só o evangelho. Então nós transferimos essa fé para outras pessoas. Exemplo disso, a gente transferiu para os sacerdotes. Eles têm aval de Deus. Então a gente aprendeu a rezar, pedir a Jesus, a Deus, que resolvesse os nossos problemas, sem pensar na nossa mudança interior. E a gente faz isso até os dias de hoje. Está na mão de Jesus, Ele resolve. Eu apronto e Jesus resolve. Então, a fé raciocinada vem mostrar que nós é que temos que resolver. É nós que temos que aprender a lei e cumprir a lei. Temos que tomar consciência dessa lei do amor de Deus. Então, aí que as coisas acontecem. Então, a fé inata é a fé que vem com o Espírito desde as encarnações primeiras. Que ele tem essa fé. Ele sabe, só que ele coloca de acordo com o seu conhecimento da época. E isso vai evoluindo até os dias de hoje. Então, depois do Espiritismo, para muitas pessoas, a fé é raciocinada. Ela vem através, também o conhecimento ajuda, vai ajudando, nós vamos conhecendo mais. Quanto mais conhecemos, mais a gente raciocina a fé. Então ela pode enfrentar a ciência. Não é uma coisa fantasiosa como era antes. Não dependemos de outra pessoa. Nós, cada um de nós, podemos falar com Deus e com Jesus. Não precisa de intermediário, como nós aprendemos ao longo da nossa história. A fé humana é a fé inata. Agora, ela teve várias variantes ao longo da vida. Através de santos, de deuses e por aí vai. Uma pessoa que é credenciada por Deus, os sacerdotes, como a gente já falou, ele pode falar com Deus e pedir a Deus por nós. E nós não podemos. Então, criou santos, criou dogmas, um monte de coisas que nos prendeu dessa forma. Aí a doutrina espírita vem desfazer e mostrar, como a gente contou no vídeo passado, através do magnetismo. Veio explicar os milagres. O que é milagre? Algo que acontece só uma vez. Só que esses milagres relatados aconteceram inúmeras vezes. Então, existe a lei de causa e efeito. Então, vamos ficando por aqui. Até o próximo.